Portanto, a burguesia ela aparece desmontando, portanto, todos aqueles valores tidos até então, e diferente das outras classes dominantes até então, ela chega e tem como característica revolucionar incessantemente, permanentemente os meios de produção. Por isso nós chegamos a esse estágio do desenvolvimento da sociedade burguesa capitalista, né, com isso sofisticados em tecnologia e transformação no aparato industrial. Né, e que estamos sempre, a cada dia, trabalhando com novas tecnologias, novos produtos que são jogados no mercado. A necessidade de mercados sempre crescentes impede a burguesia a conquistar todo o globo terrestre. Ela precisa estabelecer-se, explorar e criar vínculos em todos os lugares. Bom, daí, se nós pegarmos essa frase aqui separado, alguém pode dizer, ela foi escrita para compreender o mundo de hoje. Isso? Mas vamos para longe, quer dizer, pela exploração do mercado mundial, a burguesia implica um caráter cosmopolita à produção e ao consumo em todos os países. Isso aqui não escreveu em 1948. A impressão que dá é que é uma frase escrita nos dias de hoje. Se nós tirarmos o contexto. As indústrias nacionais tradicionais foram e ainda são a cada dia destruídas. São substituídas por novas indústrias, cuja produção se tornou essencial para todas as nações civilizadas. Essas indústrias não utilizam mais matérias-primas locais, mas matérias-primas provenientes das regiões mais distantes. E seus produtos não se destinam apenas ao mercado nacional, mas também a todos os cantos da terra. Ao invés das necessidades antigas, satisfeitas por produtos do próprio país, temos novas demandas supridas por produtos dos países mais distantes, de climas os mais diversos. No lugar da tradicional autossuficiência e do isolamento das nações, surge uma circulação universal, uma interdependência geral entre os países. Isso é globalização. Alguém vai dizer que isso que eu ouvi aqui não é globalização? É por isso que fala-se de internacionalização, é por isso que fala-se de mundialização ou de globalização. E o sentido, ele é o mesmo. O caráter ideológico a cada uma dessas palavras, ela vai ser dada em cada época. Globalização tem um sentido ideológico. Ela foi apresentada ao mundo no década de 90 com sentido ideológico. Segundo Perriand, criaram as escolas de administração, marketing e economia dos Estados Unidos. Portanto, mais finalizando, esse caráter da burguesia e a maneira como, evidentemente, a expansão do mercado mundial vai sendo a condição para a consolidação não só do poder burguês, mas do movimento do capitalismo. Vai caminhando para a consolidação do sistema capitalista, que depende exatamente da integração ou da internacionalização dos mercados mundiais em várias partes do mundo. Então, a burguesia submete a capacidade, cria cidades enormes, aumenta prodigiosamente a população humana. Imagina se o Marx vivesse hoje, e arranca grande parte da população do embrutecimento daquele campo. Eu acho que há, da parte do Marx, ou da parte do Lenin, uma certa glorificação da cidade, principalmente o Lenin. Assim como colocou o campo sob o domínio da cidade, também pôs os povos bárbaros e semi-bárbaros na dependência dos civilizados, as nações agrárias sob o jugo das burguesas, o Oriente sobre o Ocidente. Então, mais uma para nós entendermos o mundo de hoje,
a leitura do manifesto, até para isso, se coloca como um elemento fundamental. Né? Porque se fala hoje muito, há uma tentativa de desviar o foco principal das análises dos problemas que envolvem Oriente versus Ocidente, como um choque de civilizações. Né? Que é bom que nós tenhamos bem claro, que nós compreendamos que essa relação do Ocidente com o Oriente e a exploração que o Oriente sofreu do Ocidente, isso é secular. Em alguns casos, milenar. Mas aonde que a Europa foi buscar as condições para que tivesse internamente ali a Europa, o desenvolvimento que teve? Às vezes se faz questionamento como se explica o tamanho que era, por exemplo, a civilização chinesa, aquelas civilizações orientais, né? A capacidade que a China tinha naquele momento, porque muitas das questões no campo da ciência, da matemática, surgiram pelo Oriente. Mas por que não foi isso o problema? Por que não foi o Oriente que conquistou o Ocidente? Por que não foi a China, por exemplo, que avançou rumo à Europa? Por que foi aqueles micropaíses que conquistaram? E a Inglaterra dominar a imensidão daquela da China. Aí o problema disse, porque o Oriente não tinha o que conseguiram assim. As riquezas maiores estavam no Oriente, e a Europa não dá para comparar as riquezas que tem no Oriente, na América, com o que existe na Europa. E aí acrescenta-se o fato de a Europa ter conseguido trabalhar. Eu já fui um pouco também da questão, já cito o outro autor, que é Jacques Ellul, que no livro Armas, Guerras e Aço, fala exatamente da facilidade com que os europeus tiveram de produzir armas e fazer com que essas armas fossem cada vez mais evoluídas, o que facilitou muito a conquista. Na sociedade feudal, né? Ou seja, a noção processual, né? O materialismo histórico do presente, e que ele vai também destacando aí no manifesto comunista, dizer, essa apropriação gradativa que a burguesia vai adquirindo, ela vai adquirindo também parte da nobreza que vai fracassando, que vai falindo, né? Sem ter aquela perspectiva que a burguesia vinha já trazendo força. Em alguns casos, a burguesia precisava, evidentemente, destruir, como diz o manifesto, destroçar algumas das amarras, digamos assim, que a estrutura feudal trazia. Né? Isso, a própria estrutura do feudo impedia. Né? As terras não se arrendadas, por exemplo. Né? Era preciso arrendar as terras, era preciso que os servos vendessem a produção, para que os nobres passassem a comprar produtos da burguesia. Então essa lógica, ela vai se impondo gradativamente e consolidando as condições que vão levar, portanto, a essas transformações e ao fortalecimento do comércio.